Eu nunca gostei de terror. Mas quando eu era pequeno eu não só tinha medo de filmes de terror, eu odiava eles. Eu não conseguia entender por que eles existiam. Por que alguém veria algo com a intenção de te assustar ou te deixar com medo? E eu sei que parece bobo, mas eu ficava genuinamente com raiva porque eles existiam. Eu não conseguia entender por que alguém faria isso. E eu trago essa raiva para quando eu tinha uns 7 anos de idade e eu vi um filme que se chama A Casa do Espanto. E aquele filme de terror, comédia dos anos 80 já foi demais pra mim. E olha pra isso. Isso não é o filme que você imagina que ia traumatizar a infância de alguém. Mas, desde que eu vi esse filme e fiquei apavorado, eu me recusava a ver qualquer coisa relacionada a terror. E não só filmes, séries, histórias ou coisas assim, mas tudo. Eu não queria ver trailer, eu não queria ver pôster, eu não queria ver capas de DVD. A ponto que qualquer desenho para criança com a temática de terror e monstros como Scooby-Doo se torna algo que eu não conseguia mais assistir. Mas eu não tenho mais 7 anos. O senso crítico ele evoluiu com o tempo. E eu comecei a cultivar um certo fascínio pelo gênero terror. A ideia de você causar sensações de angústia e pavor em alguma história que a pessoa que está consumindo aquela mídia não participa, mas ainda sente aquelas emoções, é algo maravilhoso para mim. Ainda mais quando você consegue fazer isso sem recorrer a algo mais fácil e simples, como um susto e um barulho muito alto. Mas até hoje, mesmo com esse novo olhar e apreciação pelo gênero, eu consigo pensar em muito mais exemplos de filmes que eu não gosto do que os filmes que me fazem chorar de medo. Essa distinção gira em torno de uma cena e de um momento compartilhado por vários filmes, uma cena de exposição. Todo filme que eu não gosto tem uma cena do monstro, a criatura, a entidade, a coisa paranormal e assustadora. Ela é ou explicada e contextualizada para dentro das regras do nosso mundo, ou ela é exposta a um nível onde você, como espectador ou leitor, se torna íntimo com ela e a presença dela já não te assusta mais. Você já é familiar. É uma cena em que pega algo alheio, estrangeiro, misterioso e terrível e transforma ela em algo mundano. E o maior exemplo de um filme que tem uma cena como essa, que é uma distinção muito clara entre um filme que eu gosto e um filme que eu não gosto antes e depois, é um filme que se chama O Ritual, está lá na Netflix em 2017. E pessoalmente ele tem um começo excelente. Você tem um grupo de amigos que está lidando com o luto e a perda de um companheiro deles, tentando fazer uma caminhada numa floresta. E por algum motivo eles se perdem lá, começa a chover muito e eles encontram uma cabana abandonada. E quando eles entram nessa cabana, eles exploram o lugar que parece normal até que eles entram no sótão e tem uma efígie de uma criatura com um corpo de homem, as duas mãos para cima sendo galhadas de cervos ou veados ou algo assim, sem cabeça e pés de galinha. E de noite, quando eles dormem nesse lugar que decidiram se abrigar, eles ficam com pesadelos horríveis, confusos e sem orientação, sem qualquer noção do que é real e o que não é mais real. E quando eles acordam, todos eles ao mesmo tempo, eles mexeram com algo que eles não deviam, que eles entraram no meio de algo amaldiçoado, que eles não têm chance de vencer, que é muito maior do que qualquer um deles. E essa sensação de impotência e medo de algo que não aconteceu ainda, de algo que você não consegue explicar, para mim é fenomenal.
Mas aí no meio do filme nós temos uma cena onde eles param tudo e pessoas completamente normais aparecem, sequestram eles e explicam para um deles exatamente o que é o monstro, o que é a efígie, o que o monstro quer, como eles lidam com ele e o que eles têm que fazer. E a partir dessa cena, pra mim, isso só torna um filme de monstro medíocre. E eu não consigo parar de pensar o quão melhor, o quão mais aterrorizante o filme seria sem essa parte, sem essa cena. Só mostrar essa dinâmica, os campistas acordando numa cabana abandonada na floresta, rezando pra uma estátua que ele nunca viu na vida, sem saber como ele foi parar lá. Então eu procurei por literatura com essa dinâmica, um lugar onde o terror do inexplicável fosse preservado, que não tivesse uma cena onde o monstro se tornasse mais uma coisa normal que existe no mundo, onde o terror do incompreensível se mantesse incompreensível, misterioso e alheio. Um gênero onde o horror fosse tamanho e tão inominável que não consegue ter qualquer explicação que tornaria ele normal. E foi assim que eu comecei a ler Lovecraft. A mitologia que ele criou me fascinava. O jeito como ele detalhava esse horror incompreensível para nossa mente, dessas entidades que não desprezavam, mas eram só apáticas em relação ao nosso mundo. O jeito como os pequenos encontros com, às vezes, só partes ou menções dessas entidades levavam uma pessoa à loucura e à obsessão. E tudo isso pra mim era tão bom, tão amedrontador, que me fez até esquecer o racismo. Essa minha nova paixão por esse tipo de conto me fez querer consumir qualquer tipo de mídia que falava sobre esse assunto. E como eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de animes e mangás, eu conheci as obras do autor Junji Ito e tive contato com o que hoje eu considero a minha obra favorita dele. Resumindo muito rapidamente, a história fala sobre um grande terremoto no Japão, em que abre uma falha em uma das montanhas, revelando entalhes nas paredes com o formato perfeito de silhuetas humanas gravadas na pedra. E as pessoas começam a sentir uma vontade quase irresistível de ir até essa falha e ver essas silhuetas pessoalmente, sem saber muito porquê, o que atrai elas exatamente. Nós descobrimos que elas querem ir atrás da própria silhueta delas, que está entalhada naquela pedra milhares e milhares de anos, muito antes deles existirem. Já tinha uma marca deles no mundo, guardada, esperando por eles lá. E eles, quando encontram essa silhueta, sentem um desejo quase irresistível de mergulhar naquele abismo. Mas eu confesso que na minha primeira leitura eu não entendi muito bem a história. Eu entendi o que estava acontecendo com os personagens e com o roteiro, mas ela não me dava medo, eu não me conectava com esse terror que ele queria trazer. Esse fascínio pelo antigo e obscuro não ressoava comigo. Ele não me assombrava como todas as outras histórias dele me assombravam. Eu não conseguia entender que atração é essa. Por que só não entrar? Por que não abandonar aquilo e viver sem se preocupar com o que tem do outro lado da montanha? Assim, eu entendia como esse conceito podia ser considerado assustador. E um exemplo que, por incrível que pareça, retrata muito bem isso é a primeira cena de Jumanji. Não. Não é esse Jumanji. É esse Jumanji. Com esses macacos aí.
Esse filme fala sobre desenterrar horrores antigos além da nossa compreensão, e nada que ninguém me diga vai me convencer do contrário. A primeira cena do filme mostra duas crianças de noite carregando uma caixa para um buraco que elas acabaram de cavar. O mais novo escuta lobos uivando no fundo, mas o mais velho vira para ele e diz: "São só lobos, não se preocupa. A gente tá quase livre disso." E isso me fez pensar o que tem nessa caixa de tão assustador, que é algo tão real, tão tangível e verdadeiro como lobos perto é um pensamento descartável comparado à ideia de se livrar do que tem dentro daquela caixa. E eles levam essa caixa do buraco e começam a enterrar ela, até que a criança mais nova escorrega e o som de tambores africanos começa a tocar do nada, e a criança responde desesperada: "Eles estão atrás de mim, eles estão querendo me puxar de volta, me salva." E eu entendia que aquilo era assustador, o som de música saindo de dentro de uma caixa em 1800 é algo sobrenatural, é algo que não devia acontecer, mas é a reação dela que me marcou tanto. Esse medo que ela descreve de "isso tá me chamando" e eu tenho um medo que eu não vou conseguir lutar contra isso. Foi esse aspecto da cena que me fez pensar nesse filme ao longo dos anos. E eu revi essa cena pra gravar esse vídeo. Eu tenho que admitir, não é tão assustador igual eu me lembrava, mas lembrando, o filme que me traumatizou foi esse. Essa cena me causou uma reação muito específica. Um medo que eu não conseguia entender direito e que eu raramente sentia, e que eu só fui conseguir compreender quando eu li a história mais assustadora que eu já ouvi em toda a minha vida: A Biblioteca de Babel. Quem já leu o conto escrito por Jorge Luiz Borges provavelmente não entende por que eu considero essa a história mais assustadora que eu já li na minha vida. Ela não fala de um monstro, de um lugar assombrado, de um destino terrível, mas sim sobre um mundo composto completamente por uma biblioteca. Essa biblioteca é composta por salas hexagonais com 4 das suas 6 paredes compostas de 6 estantes. Cada uma das estantes compostas por 32 livros, cada livro composto por 410 páginas, e cada uma dessas páginas compostas por todas as permutações possíveis de letras que existem no mundo. Ou seja, cada romance, cada artigo científico, cada peça de tecnologia que a humanidade desenvolveu ou vai desenvolver no futuro já foi escrita e existe dentro da biblioteca. E obviamente que para cada livro coeso e com algum tipo de conteúdo existe uma quantidade praticamente infinita de livros compostos por nada além de letras aleatoriamente jogadas nas páginas sem qualquer resquício de coerência. Não é uma história de terror. A história é um debate sobre a busca do conhecimento e o próprio conceito de infinito, e sobre como uma sociedade vive um mundo completamente tomado por uma biblioteca e como eles interagem com ele. Mas não é isso que me dá medo. É mais as implicações da existência dessa biblioteca na realidade. Se essa biblioteca existisse, dentro dela teria um livro que fala comigo. Mas não no sentido figurado que nós usamos coloquialmente de você se identificar com o que o livro diz, mas literalmente o livro me chama por nome, ele conversa comigo e a resposta que eu penso é imediatamente respondida na próxima página, na próxima linha, um momento meio Doctor Who em que eu sou uma parte da conversa e o livro que já foi escrito há muito tempo atrás tem a resposta para a pergunta que eu estou pensando. Ele foi feito para mim. O livro foi feito para que eu lesse ele naquele dia, naquela hora, naquele minuto. E se qualquer outra pessoa no mundo pegasse ele
não ia fazer sentido. A primeira vez que eu ouvi sobre essa história, eu fiquei fascinado com ela. A ideia dessa biblioteca infinita entrou na minha cabeça e toda vez que eu pensava muito sobre isso, eu não sei explicar direito porquê, mas eu senti os meus olhos lacrimejando, os meus nariz ardendo e uma vontade enorme de olhar para trás e ter certeza que não tinha nada lá. Eu não sei descrever direito o que, mas algo naquilo me incomodava. E quanto mais eu pesquisava e lia sobre, na esperança de que isso pudesse parar ou acalmar a sensação, eu me sentia cada vez mais obcecado com isso. Até que pesquisando eu descobri algo que mudou como eu enxergava isso completamente. Eu descobri que ela existe. A biblioteca existe de verdade, em uma versão infinitamente mais modesta, mas ao mesmo tempo infinitamente mais real, dentro da internet, mas mesmo assim, ela existia. O site usa um algoritmo de armazenamento de seeds. É uma forma de organizar melhor a informação e economizar espaço, para que ele consiga ter um número muito maior de livros do que se ele só armazenasse arquivos de texto. Usando esse método, o site calcula que eles possuem aproximadamente 10 elevado a 4.677 livros. Um número que é nada além de inimaginável. Para manter qualquer relação de escala, isso é mais ou menos o que nós calculamos que existem de átomos no universo, elevado a 57. A mente humana não foi feita para conceber algo tão grande. Mesmo assim, ele existe. Esse número é real. E essa ideia me leva de volta aos contos do Lovecraft. De novo, a deuses e eventos além da nossa compreensão, mas que são reais, mesmo nós não conseguimos entender. Deuses e entidades que não ligam para nosso entendimento e nossa compreensão. As ações deles são além de impossíveis. E se nós processamos, entendemos ou temos qualquer sentimento em relação a elas, é completamente irrelevante. E eu me sentia dessa forma vendo a biblioteca. Usando a engine de busca, eu procurei por um livro que tinha o meu nome, que falava de mim, que falava comigo. E eu me sentia perdido naquelas páginas. Páginas e páginas de nada. Até que finalmente uma delas, aleatoriamente jogada, tinha um semblante de uma conversa comigo. E eu sei que isso é um fato estatístico, algo gerado pelo acaso de um algoritmo. É óbvio que com essa quantidade surreal de livros, eventualmente eu ia esbarrar em algo que tinha alguma coisa a ver com isso. Mas ainda assim era algo real, era algo tangível, era algo que foi feito pra mim. E pela primeira vez eu consegui realmente me identificar com os personagens do Enigma da Fada de Megara. Como eu podia resistir a essa atração? Como eu podia viver sem saber mais? Como eu podia só ignorar isso e seguir minha vida? Como eu podia não saber o que tinha do outro lado daquelas páginas? Eu senti uma curiosidade quase mórbida de saber mais. Eu procurei no site por eventos e conversas marcantes que eu tive, por acontecimentos na minha vida que aconteceram muito tempo depois do site ter sido feito. E mesmo assim, elas estavam lá. Decisões que eu tomei, a vida que eu fiz pra mim, esses pontos marcantes que foram lentamente se acumulando e transformando eu em eu.
estavam escritas em algum livro daquele lugar, muito antes de eu ter tomado qualquer decisão a respeito. Eu realmente acredito que nós colocamos um pouco da nossa alma em tudo que nós criamos. Cada pintura, cada música, cada livro, cada fotografia, cada jogo, cada campanha de RPG, tudo que nós fazemos de criativo no mundo, que tem uma participação ativa nossa, tem um pedaço da nossa alma, uma memória nossa de que nós éramos naquele instante, naquele momento. E qualquer pessoa que interage com aquilo, de alguma forma também interage com você. Seja um dia depois, no momento em que você cria, ou 2000 anos depois. Mas se isso é verdade, e tudo que eu fiz está escrito lá, quantos pedaços de mim estão naquele lugar? E quantos pedaços de mim existem lá dentro, até que eu possa dizer que existe outro eu dentro dessa biblioteca? É por isso que eu acho essa história tão assustadora. A única coisa que nós temos absoluta certeza é a nossa própria identidade. Penso, logo existo. Mas se os pensamentos que eu acreditava serem meus já estavam em algum lugar antes deles estarem na minha própria cabeça, eu realmente ainda posso chamar eles de meus. Um exemplo disso é que eu não estou lendo isso do arquivo salvo no meu computador. Eu estou lendo isso da página 58 do volume 24, na quinta estante da primeira parede desse hexágono aqui. Essa ideia viola tudo que a nossa própria identidade diz ser nosso. A própria noção de que nós somos nós. Porque existe algo nesse mundo que já pensava e agia como nós antes da gente. A nossa silhueta já está esculpida e ela está lá, em algum lugar no meio daqueles livros. Algo que foi feito exclusivamente para você e com você em mente. Para cada um de nós. E toda vez que eu penso nisso, eu consigo entender cada vez mais esse desejo irresistível de se afundar nesse abismo. A história da biblioteca em si não é assustadora. Ela não tem um monstro, não tem um vilão, mas ela tem algo mais profundo do que isso. Algo que mexe com algo mais pessoal para mim, a minha individualidade. Algo que, como qualquer pessoa como eu, acredita que a ideia de você ser você é a coisa mais sagrada e importante do mundo. Me assusta. Quando eu li isso a primeira vez, não me assustou. Foi só quando eu senti isso a primeira vez. Quando eu entendi a fragilidade dessa ideia tão importante para mim. Foi nesse momento que eu senti um pavor que eu nunca consegui reproduzir. O pior de tudo para mim é que a ideia de que existe um livro que conta o que eu deveria fazer para ter sucesso em qualquer área possível da minha vida, ele existe. Mas também existem infinitas cópias desse livro que fingem ser o livro certo. E essas cópias sabem exatamente que palavras usar, como expressar os pensamentos e como me tentar para poder me fazer convencer de que eles são o livro verdadeiro. Porque eles falam com a minha intimidade. Eles me conhecem como ninguém me conhece. E é óbvio que o livro não tem uma consciência. Ele é só um resultado de uma combinação de letras selecionadas pelo acaso que acabou formando algum sentido. Mas se um dia eu me deparar com isso, se um dia eu ver com meus próprios olhos a anomalia estatística, eu não sei se teria algo no mundo que me faria não sentir medo.
Quando eu li essa história pela primeira vez, eu queria que houvesse uma cena onde eles explicavam isso, onde um monstro, esse medo fosse racionalizado, onde eles me contassem quais são as regras dele, como ele funciona e ele ficasse normal, ele fizesse parte do meu mundo e essa sensação de vazio fosse transformado em algo mundano, esse medo virasse algo normal. Mas essa cena não existe, porque ele já é real. O nosso mundo é um lugar onde isso é possível. Mesmo que nós pudéssemos explicar como isso é feito, como nós criamos isso, essa sensação nunca vai passar. E todos nós temos que viver sabendo que existe algo real e concreto, que já pensou em tudo que nós pensamos, que já registrou toda a conversa, todo o pensamento, todo momento de intimidade nosso, nas profundezas daquela biblioteca. Existe um terror íntimo e pessoal, um horror feito sob medida.